Olá, tudo bem com você? Essa aula de revisão é uma continuação do assunto impulso e quantidade de movimento, que a gente já viu aqui no curso. A gente vai estudar agora, moçada, sistemas mecanicamente isolados, onde ocorre a famosa conservação da quantidade de movimento do sistema, ou conservação do momento linear, né? Essa conservação é um dos pilares da mecânica em qualquer prova. Os exercícios que a gente vai ver são de colisão, explosão, empurrão, por exemplo, entre duas pessoas numa pista de patinação. Algumas questões vão ter tratamento vetorial, soma de vetores. Então seria bom você fazer uma revisão de vetores se for necessário, né? Não, Pinguim, eu já manjo vetor, estou sabendo, então soca o pau. Vamos lá. Moçada, vamos definir para você primeiro o que é o tal do sistema mecanicamente isolado. Um sistema é mecanicamente isolado quando a resultante das forças que atua, a resultante externa, é nula. Resultante externa significa forças que vêm de fora, como numa explosão de uma bomba. Vamos supor que ela exploda só em dois pedaços, tá? Para ficar mais fácil. O pedaço A empurra o B empurra o A. Essas forças são internas ao sistema. O que seria a força externa? A força externa seria o peso da bomba. Mas o peso da bomba, comparado com as forças da explosão, é tão pequeno que a gente acaba desprezando. Portanto, dá para considerar que a resultante externa numa explosão é praticamente nula quando a bomba está no ar. Portanto, quando acontece isso, a conservação da quantidade de movimento total do sistema. Se existe conservação, eu falo que a quantidade de movimento total, que é do sistema, logo depois é igual à quantidade de movimento total logo antes. Só que essa igualdade, meu velho, para vosso desespero, ela é uma igualdade vetorial. Então não é falar que este número é igual a este. Isso aqui não é número, isso aqui é vetor. Então, quando um sistema tiver duas partículas, o lado esquerdo tem duas quantidades de movimento e o direito também. Quando tiver três partículas, três quantidades de movimento para cada lado. Então vamos supor um caso de três corpos compondo um sistema, eu teria essa expressão aqui. É lógico que se houvesse mais corpos, eu teria que somar mais quantidades de movimento de cada lado, né? Então isso aqui a gente chama de sistema mecanicamente isolado. Conserva-se a quantidade de movimento total, não é de cada partícula, tá bom? É total. Pinguim, legal. Mas fala para você que isso aqui não me diz muita coisa não. Fica meio abstrato. Eu vou usar isso daqui em dois casos. Já que a igualdade é vetorial, eu vou ter que usar em casos em que as partículas saem formando ângulo, um pedaço para cá, um pedaço para cá, um para baixo, e em casos em que as partículas colidem ou então explodem na mesma reta, que ficaria mais fácil de resolver. Então acompanha aqui comigo. Ó. São explosões e colisões os casos que mais caem. É onde eu vou me direcionar aqui nessa aula, tá bom? Vamos supor uma bomba explodindo, uma bomba simples que explode em três pedaços. Vamos supor também que ela estava parada antes da explosão. Se ela estava parada, a quantidade de movimento total logo antes era zero. Se eu usar a conservação da quantidade de movimento, como aqui esse lado era zero, a quantidade de movimento total de todos os pedaços logo depois tem que ser zero. Então eu escrevo que o Q depois é zero. Ô Pinguim, mas e daí? Vamos supor então, explodindo em três pedaços, que usando a conservação da quantidade de movimento, eu veja que este vetor mais este vetor mais este vetor tem que dar zero. Então eu montei um esqueminha aqui, é só um exemplo, tá bom? Isso é um enunciado que vai falar para onde é que sai cada partícula. Vamos supor que o pedaço 1 saia para baixo. Então a quantidade de movimento está para baixo. Lembre-se que quantidade de movimento é a massa da partícula vezes o vetor da velocidade dela, tá? Então, esse vetor de Qzão e o vetor de V, velocidade, tem mesma direção e sentido sempre. Então, o pedaço 1 saiu para baixo, o pedaço 2, vamos supor, ele sai para a esquerda. Então, para onde tem que sair o pedaço 3? Pinguim, os três vetores têm que se anular, tem que dar zero a soma. Então, é lógico, é meio óbvio, que o pedaço 3 sai aqui para cima, numa direção que meio que cancele a soma desses dois vetores. Dá para imaginar que a soma desses dois vetores estaria mais ou menos para cá, né? Então o pedaço 3
tem que sair mais ou menos nesta direção. E é o que acontece, ó. Este vetor tem que ter o mesmo módulo da soma vetorial desses dois, que seria esse vetor que está para cá, tá bom? Ô, Pinguim, mas como é que eu resolvo isso? Olha, rapaz, mocinha, dá para resolver por decomposição de vetores ou pela regra do polígono de soma de vetores, que é preferido do pessoal porque é mais fácil. Como assim regra do polígono? A gente sabe, estudando vetor, que quando três vetores têm soma nula, dá para montar um triângulo com eles, de maneira que a ponta de um vetor vai na origem do outro, um triângulo. Quer ver? Eu vou tirar os vetores daqui e vou colocar aqui do ladinho. Ó. O vetor Q', tirei ele de lá, copiei ele aqui, com o mesmo tamanho, mesma direção e sentido. Pego o vetor Q'2 e eu poderia ligar o vetor Q'2 para ficar um com a ponta na origem do outro, eu poderia colocar ele aqui, o Q'2, ou eu poderia colocar o Q'2 aqui, ó. Tá vendo que um tá com a ponta na origem do outro? Aqui também, tanto faz colocar ele lá ou aqui, tranquilo? Então vamos ver qual que eu desenhei, que eu não me lembro, ó. Coloquei aqui embaixo. Coloquei o Q'2 aqui embaixo, mas ele poderia ir lá em cima também. O terceiro pedaço, que é o Q'3, eixa, a maquininha fez barulho. O Q'3, ele tem que fechar a figura. Professora, Pinguim, e se a figura não fechar? Fecha, meu velho. Você tem que desenhar a figura em que a soma dos três vetores dá zero, então com certeza o vetor Q'3, ele fecha o triângulo. E o triângulo que se formou, perceba, ele é retângulo, o que é uma delícia. Professor, e esses ângulos aqui? Geralmente você vai lá na figura original da questão e ele vai ter te dado, por exemplo, esse ângulo aqui do Q'3 com a horizontal. Aí você pega esse ângulo que está aqui, coloca ele aqui embaixo, tá vendo? Aproveito que lá é 90 graus e um abraço. Use seno, use cosseno, tangente, Pitágoras se você quiser, não importa. Então só vou escrever algumas para você. É que eu não sei como é que ele vai perguntar isso, mas, ó, por exemplo, se eu quiser o seno do θ, eu vou pegar o cateto oposto, que seria o Q'1, dividido pela hipotenusa, que seria aqui no caso o Q'3. Lembre-se que cada quantidade de movimento, tirando o vetor, em módulo, é a massa vezes a velocidade. Então eu posso colocar aqui em cima M1 vezes V'1, que seria a velocidade do pedaço 1 logo depois. E embaixo, aqui, eu coloco a massa do pedaço 3 vezes a velocidade final do pedaço 3. E isto seria o seno do ângulo que ele vai ter que me dar, é lógico. Aí numa questão dessa, por exemplo, ele vai me dar o seno, vai me dar tudo isso aqui, vai me dar esse, e vai perguntar o V'1, por exemplo, né? Vai ter uma incógnita só. Aí eu calculo lá. É lógico que eu poderia usar cosseno, tangente, Pitágoras para resolver a questão. Beleza? Isso é uma aplicação de sistema isolado bidimensional. Professor, verdade, eu li aqui bidimensional. É porque está no plano, né, colega? Um sai para cá e outro para lá. Quando as partículas andarem na mesma reta, aí eu vou chamar de sistema isolado unidimensional, que é uma reta só, tá? Agora vamos ver como é que funciona quando o sistema ele é unidimensional, ou seja, os corpos que vão colidir ou a bomba que vai explodir tem partículas andando sempre na mesma reta. Não há desvio em ângulo, sabe? Um sai com 60 graus em relação ao outro. Não vai ter isso. Esse é um caso mais simples, então, que é o que mais cai nas provas, inclusive. Então, quando for na mesma reta, sabe aquelas flechinhas que havia aqui em cima da equação? Você vai retirar. Como assim, professor? Sim, o aspecto vetorial, meu velho, vai ser dado por orientação de trajetória. Por exemplo, vamos supor que eu tenha duas partículas se colidindo, ou então uma bomba explodindo em dois pedaços apenas. Cada lado do igual vai ter duas quantidades de movimento que você vai somar. Perceba que aquelas flechinhas de vetor eu retirei. Então agora pode colocar número aqui. Pode fazer a conta aqui nessa fórmula mesmo. Antes não podia, tá bom? Eu vou pedir para você, pelo amor de Deus, oriente trajetória no exercício. Sobretudo se você vir que uma partícula vem de lá, meu querido,
e outra vem de cá. Uma das quantidades de movimento, nessa fórmula aqui, tem que ser negativa, para dar o aspecto vetorial que eu estou falando. Então, até coloquei em vermelho aqui para você. Oriente e trajetória, tá? Para definir quem é positivo e quem é negativo. Por exemplo, se eu colocar que cada quantidade de movimento é massa vezes velocidade, aquela fórmula lá, ela fica assim, ó. As velocidades V1 e V2 podem ser negativas ou positivas, depende de como a partícula vinha em relação à outra. E aqui também, eu não sei se elas vão, por exemplo, colidir e ir para o mesmo lado, ou se vão colidir e voltar, uma para cada lado. Ou se vai colidir e uma para. Não sei, quem vai dizer é a conta. Então, eu te peço, encarecidamente, oriente trajetória nas questões unidimensionais, em que o movimento está sempre na mesma reta, tá bom? Isso facilita muito fazer as contas. Então, por exemplo, se você vir que a bolinha 1 vinha de lá para cá a 3 metros por segundo e a bolinha 2 vinha em sentido contrário a 2, ô professor, mas já não tinha que vir no enunciado o sinal? Não vem, né? Nem sempre vem. Então aqui você orienta, por exemplo, se para a direita eu definir que seja positivo, esta velocidade, que eu vou chamar de V1, que seria esta, eu colocaria na fórmula como mais 3. Porém, esta velocidade, logo antes da colisão, isso aqui, né? Que seria a velocidade V2, eu coloco menos por causa do sentido, porque a fórmula não sabe se você não colocar o sinal. Você que tem que informar se a colisão vai ser entre partículas que vinham no mesmo sentido ou entre partículas que vinham em sentidos opostos. Por isso que eu estou aqui me esguelando para você colocar o sinal e colocar aqui menos 2, tá bom? Aí as massas você pode usar em grama ou quilograma, que nessa equação não vai importar, você vai acabar cortando a unidade, tá bom? Cuidado, então, oriente e trajetória, por favor. Vamos lá, para a gente poder agora, moçada, continuar com o estudo de colisão, eu vou te mostrar como é que funciona um númerozinho que a gente usa para classificar as colisões, chamado de coeficiente de restituição da tal da colisão. Para definir, eu preciso falar um pouquinho sobre velocidade relativa entre dois corpos. Então vamos supor, aqui a bolinha 1 e a bolinha 2. A bolinha 1 está vindo para a direita, vamos supor, a 10 metros por segundo. E a bolinha 2 está vindo para a direita também, a 6 metros por segundo. Você concorda comigo que a bola 1 está se aproximando da bola 2, relativamente a ela, né, de 4 metros a cada segundo, né? A cada segundo isso aqui anda 6, isso aqui anda 10. Eles se aproximam de 4 metros a cada segundo. Então essa velocidade de uma em relação à outra, que você falou para mim que é 4, a conta que você fez foi 10 menos 6. Ora, o 10 é o V1, o 6 é o V2 e o 4, sabe o que é? A velocidade relativa durante a aproximação dos corpos. Então a gente vai dizer que quando dois corpos estiverem se aproximando, para eu calcular, cadê você, mouse? Para eu calcular a velocidade relativa entre os corpos, basta eu subtrair V1 menos V2, tá bom? Aqui eu vou pegar o maior menos o menor, no meu caso, para dar velocidade de aproximação dos corpos. Isso aqui é lógico, é logo antes da colisão, né? Logo depois da colisão, no meu caso aqui, as partículas continuam indo para a direita, só que esta perde velocidade e esta ganha velocidade. Então vamos supor que essa aqui vá para uma velocidade de, sei lá, 9 metros por segundo. E a outra, que vai diminuir sua velocidade, ela vai para uma velocidade de 8 metros por segundo. Veja que a velocidade relativa de aproximação, que era 4 antes, agora ela vai ser isso mesmo, vai ser 1. É 9 menos 8. Ô professor, então agora tem que inverter a conta. Faz assim que sempre dá certo. É um jeitinho que a gente usa para calcular o E em todas as questões, dá muito certo. Mas professor, e se uma das partículas tiver vindo para a esquerda? Oriente e trajetória, colega. Aí você coloca a velocidade como negativa lá, tá bom? Dá sempre certo. Então, o númerozinho do E, ele é uma comparação
entre a velocidade relativa no afastamento de corpos e a velocidade relativa na aproximação deles. É uma razão, é uma divisão. Pinguim, mas para que eu vou usar isso então? Você vai usar para saber se a colisão é elástica, parcialmente elástica ou inelástica. A gente calculou assim, ó, V'2 menos V'1, que é a velocidade relativa de afastamento, dividido por V1 menos V2, que é a velocidade relativa de aproximação entre eles, tá? Então aqui em cima é o afastamento e aqui embaixo é a aproximação relativa entre os corpos, tá bom? Uma coisinha que você tem que reparar. Tá vendo que aqui eu fiz 2 menos 1, e embaixo é 1 menos 2, entendeu? Cruzado, tem que trocar. Ô, Pinguim, mas eu não gostei. Eu quero fazer V'1 menos V'2, tudo bem, faça V2 menos V1 embaixo, é só trocar. Não tem importância nenhuma, porque a conta vai dar a mesma, tá? Cuidado porque esse aqui, ó, ele é adimensional. Adimensional é uma grandeza da física que não tem unidade. É porque é velocidade dividido por velocidade, né? As unidades se cancelam, tá? Mas, Pinguim, legal, legal, mas para que você vai usar mesmo? Vamos ver agora, ó. Eu vou usar para poder classificar as colisões. São 3 tipos de colisão. Eu posso ter uma colisão que ela é totalmente elástica, nem sempre essa palavra totalmente vem escrita lá. Se ele falar colisão elástica, geralmente ele está falando na totalmente elástica ou perfeitamente elástica. É a colisão, a gente fala na física, brincadeira, que é a mais mentirosa do planeta, porque nessa colisão há uma conservação da energia mecânica do sistema. Só que então não pode fazer barulho, sabe? Não pode esquentar na colisão. Tudo isso sem energia dissipada no processo. Então, essa colisão aqui, na prática, é difícil de acontecer. Mas no vestibular, que não é a prática, né, muitas vezes, a gente vai usar que na colisão totalmente elástica existe 100% de restituição. O E vale 1, tá bom? Então, essa é uma colisão meio fictícia, mas ela cai às vezes. A colisão que você mais faz na vida, as cabeçadas que você já deu por aí, é a colisão parcialmente elástica, porque é uma colisão que já existe uma certa perda de energia. A energia mecânica depois, ela é menor que antes. Essas energias mecânicas que eu estou falando, moçada, são para o sistema de corpos, viu? Aqui também. Esqueci de colocar, mas eu coloco agora. É para o sistema de corpos, não é para um corpo só, é para o sistema. Nessa colisão aqui, o E não é 1, ele está entre 0 e 1, mostrando que é uma colisão parcialmente elástica. 0,8, 0,2, 0,5, parcialmente elástica. Agora, a colisão mais legal de cair, a mais fácil de fazer conta, é a chamada colisão inelástica. Por quê, professor? Porque é uma colisão, além de muito dissipativa, é uma colisão em que os corpos ficam juntos. Eu vou até pegar aqui um marca-texto para poder grifar. Veja, os corpos não se separam após a colisão. Se eles não se separam, a velocidade relativa de afastamento é 0. Portanto, o coeficiente de restituição ele vale 0. Eu vou escrever aqui para você que o V'2 fica igual ao V'1. Pinguim, como é que calcula o E mesmo? Opa, vamos lá. O E você calcula assim, ó. Procure sempre escrever o E da mesma maneira, assim você acaba meio que decorando. O E é uma velocidade menos a outra, dividido por uma velocidade menos a outra. Aqui é a velocidade depois da colisão, que a gente usa a linha, e aqui é antes da colisão. Agora, se os caras forem corpos A e B, por exemplo, você coloca aqui B menos A, mas embaixo você põe, lembra? Trocado, A menos B. Aí você escreve a formulinha do E. Quando a colisão é inelástica, o V'2 igual ao V'1. No meu caso aqui, o V'B igual ao V'A. Então, a parte de cima dá 0, o numerador, e o E acaba sendo o 0 que eu te falei, tá? Essa inelástica é show de bola, porque você vai chamar as velocidades finais, todas, de V' nas questões, tá? Essa última tela que eu vou te mostrar é só um resumão, porque essa matéria cai bastante em provas por aí, tá? Quando aparecer qualquer tipo de colisão, moçada, unidimensional, quer dizer, na mesma reta, a primeira coisa que você vai escrever é a conservação da quantidade de movimento.
é isso aqui, ó. Caso só tenha uma incógnita, por exemplo, ovelhinha 1, você não precisa usar o coeficiente de restituição. Não precisa. Porque aqui já dá para resolver. Só tem uma incógnita. Porém, se ele não te der ovelhinha 1, que é a velocidade da bola 1 depois da colisão, e também não te der ovelhinha 2, e perguntar as duas, você tem duas incógnitas, percebe? Nossa, professor, agora que eu me liguei, para que serve isso então? As mesmas incógnitas estão aqui e você faz, show de bola, hein? Um sistema. Agora você ficou feliz, né? Nada como matemática na física, concorda? É uma beleza. Então nós temos aqui um sisteminha, dá um pouquinho de trabalho nas contas, mas dá para resolver. É só você fazer as contas com calma. E por favor, oriente uma trajetória, porque uma das velocidades aqui pode ser negativa, tá? Beleza? Então a gente fez uma revisãozinha aqui sobre quantidade de movimento na parte de sistemas mecanicamente isolados. Espero que você tenha gostado da revisão e agora faça exercício para poder treinar, tá bom? Grande abraço a todos.